Oi pessoal, eu sou o Pedro Holloway da Cajuí Capital. Trago para vocês semanalmente o nosso giro semanal. É importante para a gente dar uma olhada em tudo aquilo que está acontecendo entre os mercados nacionais, internacionais, indicadores, taxa de juros, inflação. Esse giro ele acaba sendo muito importante para CEOs, CFOs, o C-Level das empresas, donos de empresas, assessores de investimento, gestoras que não têm seu economista próprio, porque rapidamente a gente dá um giro no mercado e vê o que está acontecendo de mais importante. Valeu pessoal, até a próxima. Vindo então para a nossa agenda semanal, a semana está pesada, tem muita coisa acontecendo, é bom ficar de olho que vai afetar bastante os mercados. Internacionalmente, como sempre, onde os ventos são mais fortes, lá nos Estados Unidos a gente vai ter decisão do Fed. A decisão do Fed, ela alterna entre algumas reuniões com discurso do presidente do Fed, o Jerome Powell, e outras reuniões sem o discurso dele. Essa especificamente vai ser com, e é sempre interessante notar no discurso algumas sinalizações que ele dá para a próxima reunião. Essa reunião está bem precificada, todo mundo acha que vai ter manutenção dos juros, não vai ter alteração, mas esse discurso vai ser especialmente importante porque ele vai dar pista para a próxima reunião. Então, o Fed, depois de baixar os juros por bastante tempo, ele decidiu manter, porque a inflação não estava controlada ainda. Então, ele manteve juros num patamar um pouquinho mais alto e agora vai fazer essa segunda pernada aí de descer juros, tá? Então, vamos acompanhar na quarta-feira, a decisão sai às 3 da tarde. Além disso, essa semana está muito cheia nos Estados Unidos com relação aos dados de emprego. A gente vai ter ADP, JOLTS, Payroll e a taxa de desemprego propriamente dita. Eles saem ao longo da semana, mas a especialmente na sexta-feira que sai o Payroll, esse daqui acaba movimentando um pouco os mercados. Como todo mundo sabe, o Banco Central está querendo esfriar a economia para não ter muita inflação e dos indicadores de inflação é justamente o emprego. Então vamos ver se o emprego ele se mantém, se ele estiver crescendo a um ritmo muito rápido, isso daí é uma má notícia, significa que o Fed pode manter os juros nesse patamar por mais tempo, tá bom? Então esses dois dados são super importantes. É claro que o Fed dá uma olhada no PCI também, que sai deixa eu ver aqui na agenda, na quarta-feira. Então tem o PCI para ver como é que a inflação está se comportando, tá bom? De recente, lá nos Estados Unidos, a gente teve o acordo das tarifas entre Europa e com o Japão. Então estava se falando, esse aqui eu acertei, na semana passada eu falei que não esperava que fosse aplicados 30% de tarifas de importação na Europa, e na verdade não foi 15%, mais alguns acordos ali de 600 bilhões em investimentos, 600 bilhões de dólares em investimentos de países europeus nos Estados Unidos, então eles conseguiram fechar um acordo em 15%. Aí eu errei, né? Achei que o Brasil ia ter espaço para negociação, mas não está tendo. Daqui a pouco a gente fala um pouco especificamente sobre o caso brasileiro, tá? No Japão a gente vai ter decisão de taxa de juros também na quinta-feira, de acordo com a minha agendinha, e é esperado manutenção, tá? Então, boa notícia, porque no Japão, quando ele subiu os juros pela última vez, deu um baita rebuliço no mercado, bolsas caindo, câmbio subindo, deu uma bagunçada, então pelo menos está a expectativa de manutenção. Espero que não venham com nenhuma novidade para essa reunião. Na Europa também tem tem indicadores importantes, vai ter inflação, a inflação por lá está bem controlada, tá? A gente, na semana não trouxe, mas na semana passada a gente tinha visto, está em 2%, então está super bem comportada, e sai também a taxa de desemprego, tá? A Europa não está fazendo muito preço quando a gente fala em termos de mercados, né? Quando a gente fala fazer preço, significa que saiu um indicador e aí começa a balançar, seja para cima, seja para baixo. Porque o país não está, a zona do euro não está muito pujante, não está tendo grandes volumes significativos, apesar de que a região ainda concentra uma grande parte do PIB mundial, tá bom? Mas está muito mais estável do que nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil, Terra Brasilis, a gente tem bastante coisa interessante também. A gente vai ter o CAGED e a PNAD, ambos são dados de desemprego e geração de emprego. Então vamos ver, a gente bateu um vale ali, chegou a 6,1% de desemprego, um patamar relativamente baixo, bastante baixo, diziam até que era nível de pleno emprego, e voltou a subir ultimamente.
mas não está muito, não deve ir muito fora, então deve estar ali no 6,7, 6,8, por ali, tá? A gente vai ter a pesquisa industrial mensal do IBGE também, e acabei esquecendo de colocar aqui, mas tem na tabela, um dado muito importante na semana, é justamente a dívida PIB, para ver como é que está o endividamento do governo federal com relação ao quanto que se produz aqui internamente, né? Então a gente está num patamar muito alto e muito comparável com os emergentes, a gente está num piso acima. Então tem que tomar bastante cuidado com essa dívida, até por isso que os juros no Brasil estão altos, então o investidor estrangeiro exige um prêmio maior sobre a dívida brasileira, enquanto que se você compara com países estrangeiros, a dívida PIB não parece estar tão alta, tá? Mas a gente tem que lembrar que a gente ainda é um emergente. De recente, eu falei na semana passada que o mercado estava esperando um IPCA 15 de 0,32 e o resultado veio 0,33. Então veio bem em linha. Daqui a pouco a gente explora um pouco mais as linhas ali de abertura do que está pressionando e o que está mais tranquilo na inflação. Com relação à política econômica aqui, não tem nem o que falar, né? Acho que eu venho mais para esfriar a pauta econômica do que para esquentar. Acho que esquentar vocês veem nos principais noticiários, nos principais jornais, que realmente está muito quente essa questão da tarifação. Então o governo está tentando negociar, não está achando espaço na Casa Branca, e o 1º de agosto vai vir agora na sexta-feira, já é sexta-feira, então a gente tem pouco prazo aí para negociar. E aí, não gosto tanto de falar de política, mas só para pontuar, eu acho que o pessoal de esquerda vai culpar o Eduardo Bolsonaro por essa tarifação, inclusive porque a motivação política está ali na carta do Trump, fala especificamente da perseguição ao Jair Bolsonaro, e o pessoal de mais de direita vai falar que é culpa do Lula por ter feito aquela reunião dos BRICS e ter sido tão enfático e tão contra o Trump no momento que não deveria ter sido, né? Então, só esfriando a pauta econômica, vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas e dias, né? Então, vindo aqui para nossos indicadores internacional, primeiro e depois para nacionais e depois mercados, e já que eu já esfriei a pauta, vamos vir aqui para os indicadores. Lá nos Estados Unidos, a gente tem a taxa de juros a ser divulgada no dia 30 e 97% do mercado está esperando que ocorra uma manutenção dos juros, daqui praticamente dado, louco quem apostar contra. O que eu falei é que a gente precisa ver para as próximas reuniões o que os membros do Fed estão esperando, tá bom? Aqui a taxa de juros norte-americana balançou pouco, ela chacoalhou pouco, ela está um pouquinho mais alta, mais nas pontas mais longas ali, o 30 anos, o 20 anos, isso daqui aumentou um pouco, 0,2, 0,20 bips, 20 bips, desculpa, nada que tenha muito impacto, isso daqui a gente já falou na semana passada também, não vou ser repetitivo, mas só para pontuar, espera-se uma queda ainda esse ano, para depois ter uma ascensão normal de curva. Tá? A pessoa me perguntou o que eu olho aqui, porque esse gráfico eu pego de site, então tem muita coisa que já está pronta que eu não consigo mexer, né? Todas as fontes são públicas, elas ficam ali embaixo, e aqui o que tem que olhar é essa linha mais forte azul, tá? Essa daqui é a mais recente, então olhem para essa quando estiver olhando para os juros, é a mais recente. De Europa, então a taxa de juros, desculpa, aqui é Japão, acabei trocando. Japão, a taxa de juros está em 0,50 e está sendo esperado manutenção dessa taxa de juros, tá? Espero que mantenha, porque às vezes eles chacoalham lá quando vem qualquer notícia bombástica. Então a pauta internacional estava bem pouco, vindo para o Brasil, aqui também, tá? Olhem a linha azul mais escurinha. Então, é esperado uma manutenção em 15% ao ano de Selic, para depois decair. Não esperem tanta queda por enquanto, tá? Nesse momento ele está indo para 13,5% e aí ele se mantém. Então, seria 150 bips, 1,5% de queda de juros. Não esse ano, tá? A gente vai ver ali na Focus, mas no ano que vem diminuir isso e aí se manter. E daí tem milhares de outras variáveis como eleições presidenciais, a tarifação, então está muito difícil o cenário de prever qualquer coisa além do final desse ano. Para a próxima reunião do Copom, que acontece no dia 29 e dia 30, são sempre 2 dias e divulga no dia seguinte, e aqui a gente convenceu a chamar de super quarta, né? Porque sai Copom e sai Fed.
no mesmo dia. O Fed à tarde e o Copom depois dos mercados fecharem, lá para umas 6, 7 da noite. A expectativa completa do mercado é de manutenção. E a gente vai ver pela Focus que a manutenção ela ocorre até praticamente o final do ano. A gente tem mais algumas reuniões, já estamos no mês 7, então são 10 reuniões, são poucas decisões ainda que estão por vir. IPCA ou IPCA 15, essa tabela aqui eu gosto de dar uma atenção, só para a gente ver o que está acontecendo com a inflação. Então ela está bem comportada, tá? Ela não está controlada, porque se você pegar os 12 meses acumulados, está em 5,30. 5,30 é o patamar alto. A meta é de 3% com banda superior de 4,5%. Então estamos acima da meta? Estamos acima da meta. Só que aqui algumas boas notícias. O primeiro impacto que acontece é os economistas começarem a acertar a projeção de inflação, e é justamente o que aconteceu. Então estavam esperando 0,32, veio 0,33. Significa que está mais previsível a inflação. E daqui a pouco a gente vai ver também. Isso é uma boa notícia que se carrega para o próximo ano. Tá? Então inflação controlada, pelo menos por enquanto. Eu acabei não falando ali das tarifas, mas um dos impactos possíveis dessa tarifação do Trump poderia ser compensado, eu li bastante, tá? Poderia ser compensado uma desvalorização cambial, mas isso ia ser muito ruim para o Brasil, ou seja, ele coloca a tarifa de 50% e a gente desvaloriza o câmbio, não a gente, né? Porque o câmbio ele é livre, mas os investidores acabam desconfiando do Brasil e acabam desvalorizando a moeda brasileira, ela perde valor, e com isso a gente poderia exportar a preços equivalentes anteriormente. Isso daqui ia ser muito ruim para a economia como um todo por causa da inflação. O repasse do câmbio na inflação ia ser muito pesado para a gente estar falando aí de uma balança comercial. Sim, é relevante. Os Estados Unidos é bem relevante. Acho que quem está dentro do setor que exporta bastante, e aí eu não digo só nem Embraer e frigoríficos, que a gente falou na semana passada, mas vários outros, empresas bem menores, empresas de produtos industriais, VEG, por exemplo, exportam bastante para os Estados Unidos. E esse pessoal está muito preocupado, né? E tem que estar muito preocupado porque é um impacto gigantesco, como se fosse uma pandemia que ele está prevendo, está vendo acontecer. Então tem que negociar, tem que sentar à mesa, tem que flexibilizar alguns pontos e para suavizar esse impacto, tá? Mas desvalorização cambial eu não acredito, porque traria um impacto muito forte para a economia como um todo. Bom, voltando aqui para o IPCA 15, que foi o que saiu na semana passada, se o IPCA, a inflação, fosse só habitação, seria de 1%. Então, um patamar alto, né? A habitação, ela contribuiu com 0,15 pontos percentuais para o 0,33. Então, foi um item de bastante impacto. Tá? Aqui, pegando minha folhinha na esquerda, teve energia elétrica em várias capitais e bandeira vermelha. Isso aqui a gente viu, foi anunciado pela ANEEL, e era um pouco previsto. Então, acho que até por isso que foi acertado esse item aqui pelos economistas. O outro que contribuiu bastante foi transportes. Isso daqui contribuiu negativamente, 13 pontos percentuais. Então, ali é o que contribuiu, o segundo que mais contribuiu. Né? Se a gente pegar só esses dois, dá 0,26 do 0,33, bastante coisa. Transportes foi passagens aéreas, subiram 20% praticamente, e transporte por aplicativo também, 15%. Então acho que o mês passado ficou bastante no dinâmico, desculpa a brincadeira, mas ficou bastante no dinâmico e pegou esse preço maior repassando para a inflação. Bom, aqui da Focus, que saiu hoje cedo, boas notícias. Aqui o IPCA está IPCA caindo, então vindo para 4,44 em 2026, ou seja, muito dentro da meta, isso é um ponto positivo, né? E o PIB, apesar de todas essas conversas aí sobre taxação e tal, o pessoal prevendo para cima, então algo muito positivo, até nesse cenário turbulento. E quando eu falo de economistas estarem prevendo uma inflação um pouco mais controlada, é justamente pela 9ª semana consecutiva, caindo a expectativa para esse ano. Dificilmente vai atingir a meta de 4,5, mas é um bom sinal, tá bom? Bom, aqui o CDS ele não variou muito, ele caiu até um pouco, mesmo com todas essas turbulências. Estranho, né? Mas o investidor estrangeiro não está tão desconfiado assim.
Última parte, vindo para mercados, então a bolsa ficou mais ou menos estável. Eu achei que ia cair mais, eu acho que caiu aquele primeiro candle em vermelho, foi bem significativo, mas depois ele ficou num patamar estável ao longo da semana. Tá? Tá muito pesada, mas pelo menos está de lado, né? Não continuou caindo. É capaz que dê um repique para cima, não sou grafista, mas é bom acompanhar isso daqui. Fluxo estrangeiro ainda pesado, 5,3 bilhões saindo. E por que a gente olha isso? Porque o estrangeiro entrando ou saindo na bolsa causa muita volatilidade. A bolsa está muito sujeita aos volumes gringos, volumes estrangeiros, então é bom a gente acompanhar isso. Tá? Fluxos de fundos, esse daqui mantém a tendência que eu venho falando desde o ano passado. Aliás, faço esse vídeo há uns 5 anos já, esse tipo de formato, que a gente acompanha todos esses indicadores, e aqui a tendência é muito clara, que ocorreu também no ano passado e vem correndo no primeiro semestre, os investidores aplicando em renda fixa. Então, renda fixa já captando 126 bilhões nesse ano, ganhando de ações estão tirando 50 bilhões de reais, e multimercados nem se fala, 76 bilhões de reais, é o destaque negativo esses dois, e migrando para fundos de renda fixa. Tá? Engraçado que se você fizer a soma dá quase certinho, o pessoal saindo exatamente mesmo tanto de ações e multimercados indo para renda fixa, mas a gente sabe que isso daqui não é necessariamente uma verdade, porque ele pode resgatar de ações e multimercados e ir, por exemplo, para um CRA, um CRI, outro tipo de instrumento que não está necessariamente em fundo. Mas ele pode ir para FDIC também. FDIC, somos especialistas. Se você tiver interesse em montar um FDIC, fale conosco. FDIC tem muito a ver com renda fixa e está tendo captação de 51 bilhões esse ano. Então o mercado está bem atento com esse produto, muito interessante e rentável em alguns casos, né? Não vou falar de todos. Por último, o mercado de commodities. Esse quadro praticamente a mesma coisa da semana passada, então mostrando muita volatilidade. Aqui, só para lembrar, a gente pega todas as fontes, deixa aqui embaixo, todas públicas, o pessoal pode acessar. Esse daqui especificamente eu gosto da Monte Bravo, e mostra essa volatilidade que a gente tem falado. Cobre, Bitcoin e ouro subindo bastante, um pouco por conta da fragilidade do dólar. Então, as novas gerações indo para Bitcoin e as velhas gerações indo para ouro. É engraçado, tá bem parelho ali, 27, 27. E assim, um movimento até natural de desconfiança do dólar, dada toda essa turbulência política que a gente está vendo. Tá? Enquanto isso, o real se valorizando, 10%, e o peso mexicano também, e uma cesta de moedas também nesse patamar. Bom, pessoal? Então, vindo aqui para o nosso radar de oportunidades, conversei com bastante gente na semana passada, muita coisa interessante, desde grupo de WhatsApp de notícias, até FDIC rendendo com cota sênior CDI mais 3,5, fundo caixa rendendo 105 do CDI, querendo distribuir esse fundo. Então, se você tiver interesse nesses produtos, entre em contato comigo pelo LinkedIn, é melhor. E lá no LinkedIn eu passo o contato para você fazer a devida diligência para ver se o produto é o mais adequado para você, tá bom? Falando um pouco mais de Cajuí, a gente trabalha com crédito estruturado, então se você estiver precisando de financiamento, a gente pode emitir um CRA, um CRI, ajudar a emitir um CRA, um CRI via securitizadora, debêntures financeiras, também estruturamos FDICs, muito em parceria com a Oaken, e a gente faz também financiamentos diretos. Então, se o volume não é tão grande, a gente ajuda o cliente a escolher a melhor solução. E somos bastante transparentes. Se a gente achar que o cliente tem uma taxa boa, uma condição boa, a gente vai lá, simplesmente vai ser honesto e vai falar, olha, não tem nada para fazer aqui, sua dívida está muito boa. Mas temos vários parceiros, bancos, e normalmente a gente consegue boas taxas, tá bom? Então, precisando em qualquer solução de dívida empresarial, fale conosco. Um abraço e até a semana que vem. Cajuí Capital, fortalecendo negócios que movem o Brasil.